Bem-vindo, bem-vinda ao Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. E o tema de hoje é psicoaromaterapia. Lenda ou ciência? Calma, respira, vamos lá. Minha convidada até pulou na cadeira aqui, você não tem noção. Como assim, lenda, Brasil? Mas para falar desse assunto maravilhoso, e se você não conhece, você vai ficar apaixonado. Eu só sei fazer clínica considerando a psicoaromaterapia, certamente. Para falar dessa temática tão especial, você sabe que eu sou seletiva, né? Você sabe que por que não teve esse assunto até agora? Porque a pessoa não me dava agenda, entendeu? Eu fiquei segurando, eu falei, esse assunto é com ela. Então, para falar desse assunto tão especial, a minha convidada gigante da área que eu trouxe aqui olha só, Shirley Dias, Brasil, presta atenção. Farmacêutica integrativa, você não tem noção o que essa mulher sabe. A gente vai saber muito mais sobre esse assunto e sobre ela. Agora, Shirley, seja muito, muito bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thalita. É um prazer imenso estar aqui. A gente lutou para essa agenda acontecer e é um prazer enorme, porque eu falo que quando a gente tem a oportunidade de dialogar, de conversar num espaço que, apesar de descontraído, traz muito conhecimento técnico e científico, é aí que a gente avança. Não só na nossa profissão, mas na garantia do direito à saúde, do direito ao bem-estar, para que as pessoas usem de forma racional essa tecnologia leve que é a aromaterapia integrativa. Ai, gente, obrigada. Você tá tendo desde o ano passado. Nossa, faz tempo que eu tô atrás dessa mulher, gente. E o mais gostoso, e muito obrigada pelas palavras em relação ao Instituto, fico muito honrada com esse lugar de fala mesmo, né, que a gente leva a aromaterapia pro lugar que ela merece. É leve, mas, né, gente? Tem que saber usar, né, Brasil? Com certeza, porque do mesmo jeito que faz bem, pode fazer um estrago. E é isso que a gente tenta evitar, né? Exato, exato. E aí, o mais interessante foi onde nos conhecemos. Porque a gente... Você sabe, tá escrito na caneca, tá? Aqui, ó, tá escrito na caneca. Se você quer ser grande, você tem que estar entre gigantes. E é óbvio que se você é um profissional da área, você tem que estar em eventos científicos que falem sobre a temática, tá? É óbvio isso. Inclusive, presta atenção, aqui, olha, e vem aqui em mim, coisa rápida, ó. Dia 21 e 22 de agosto, tá? Agora, de 2025, vai ter a 4ª jornada de práticas integrativas e complementares na USP, da qual eu tenho a honra de ser uma das palestrantes. O Instituto Pavarini é apoiador. A gente vai falar das práticas integrativas de nível internacional, nacional, esfera federal, nacional, tá? Convidadíssimo, tá bom? E a gente se encontrou em um dos eventos, e aí a gente... É tão interessante frequência, né? Porque assim, eu não a conhecia, do nada, adoro, sentamos próximas, começamos a conversar. Pelo seu intermédio, eu conheci também um outro gigante da área, que já tive a honra de ter aqui, o Dr. Daniel Simas, também já esteve aqui, agora a doutora Sheila, meu Deus... Então, porque as conexões elas foram muito rápidas e muito fluidas. E a gente estava num lugar ali de discussão com esta preocupação do uso seguro da aromaterapia sempre, né, Shirley? Exatamente. E o que é mais interessante é isso, são as conexões. Eu falo que nada acontece por acaso, pelo menos na minha vida. As coisas, elas vão se encaixando. E eu digo que eu tenho colegas e amigos de profissão, nunca concorrente. Porque a expertise da Thalita é única. O jeito que a Thalita cuida é único. O jeito que a Shirley cuida é único. E quando a gente se encontra... É inevitável o aprendizado. A gente troca, a gente aprende, a gente ri, a gente conta causo. Então, a gente vai evoluindo, né? Eu brinco que as práticas integrativas, de maneira geral, e a psicoaromaterapia, o cuidado em aromaterapia clínico, ele é, na verdade, uma grande contação de história. É a gente contando a história
daquelas moléculas, daquela intervenção química para o nosso interagente, para o nosso paciente, e é ele contando a trajetória de vida dele, né? Não tem como a gente pensar em cuidado integrativo sem considerar a história do outro. E quando a gente pensa em psicoaromaterapia, é disso que a gente está falando, né? O que é a psicoaromaterapia, né? Conte para nós, Brasil. O que é Mas antes de você contar, você tem que estar inscrito nesse canal, gente. É óbvio que se tem um botão aí, se inscreve para você receber essas notificações e já compartilha com todo mundo que gosta da temática. Conte para nós, conte para nós. E digo mais, além de compartilhar com todo mundo que gosta da temática, se você é profissional, compartilha, segue, porque é o que a gente sempre fala. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, né? Eu acho que essa é a grande potência da internet e ter canais como o seu leva o conhecimento de forma leve e muito responsável, assim. Mas e essa tal de psicoaromaterapia? Que isso? Será? É lenda? É ciência? É verdade? Não sei, será? Eu tô achando que é coisa... Menina, coisa de... Me perdoem os hips, nada contra os hips, mas tem gente, quando eu comecei a trabalhar com práticas integrativas e complementares de maneira geral, o povo falava assim pra mim, agora você virou hippie? E eu ficava assim, gente, eu não virei hippie. Se eu tivesse virado, não tinha problema nenhum, mas isso é ciência, né? Eu comecei a minha carreira como farmacêutica, eu brinco que o Sistema Único de Saúde, ele me escolheu, e na sequência as práticas integrativas e complementares também me escolheram. Uau, conta! Por quê? Eu comecei a trabalhar no SUS em 2009. E eu trabalhava num CAPS, numa estratégia de saúde da família e num pronto atendimento. Então, no município... isso, Brasil? No município que eu comecei a atuar, nunca tinha histórico de farmacêutico. Então, os farmacêuticos que foram contratados naquela época eram para organizar o sistema de assistência farmacêutica e dispensação farmacêutica. Então, eu rodeziava nesses serviços. Mas, para mim, não fazia sentido nenhum só dispensar medicamento. Porque eu não conseguia conversar com as pessoas. Era fila, era senha. E aí, eu comecei a me aproximar muito da estratégia de saúde da família, que cuida da família. O nome já diz, né? Então, a gente cuida da mãe, do pai, do filho, do avô. Então, a gente cuida do nascimento até o findar da vida, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, como que a mesma pessoa vai cuidar do bebê e vai cuidar do idoso? Porque a gente cuida da integralidade. E quando a gente pensa na integralidade, eu penso automaticamente, onde aquela pessoa vive, como que ela vive, quem são as pessoas que se relacionam com ela, qual que é o estilo de vida que ela tem. Isso vai tornando o sujeito único e integral. E é dessa forma que a estratégia de saúde da família cuida. Mas eu, farmacêutica, que era... pensava, gente, mas como que a farmácia vai me dar a possibilidade de cuidar dessas pessoas para além da dispensação? Perfeito. Aí eu conheci as práticas integrativas e complementares. E é muito engraçado falar isso, eu já falei isso em alguns lugares. Eu comecei a estudar prática integrativa e complementar e a utilizar assim. Isso aqui não funciona. Ai, que máximo! A primeira prática integrativa que eu fui estudar foi medicina tradicional chinesa. Uou, começou bem! Eu lembro que eu ia pra pós-graduação e eu via os professores falando e eu pensava, gente, como assim? Eu, farmacêutica, da anatomia, da bioquímica, da química orgânica, inorgânica, pensava, isso aqui, gente... O que é o calor do Yang, Brasil? Não, e do que é esse calorinho? O que é esse tique ficar circulando? E aí, era isso. Tudo que eu aprendia, eu experimentava em mim. E aí, dava um negocinho. E eu ficava assim, não, coisa da minha cabeça. Aí, eu comecei a usar a minha família como cobaia. E aí, a gente vai começando a despertar pro que é ser integrativo. Para além do que tá escrito lá no conceitual. A gente vive o integrativo, né? Como que um ponto de acupuntura vai fazer você sentir um aquecimento na cabeça, ou vai fazer você sentir os pensamentos clarearem. E aí eu fui para medicina chinesa, fui para planta medicinal, fitoterapia e cheguei na aromaterapia. E na aromaterapia eu me encantei com a possibilidade
das pessoas se descobrirem, né? Então, quando a gente fala em psicoaromaterapia, eu tô falando de um terapeuta que cuida de um sujeito, mas também do compartilhamento desse cuidado, da autonomia do outro se perceber e se autocuidar dentro do que é limite individual. Então, respondendo o que é essa tal não, de mas peraí, não responde aí, não. psicoaromaterapia. Segura aí. Não, peraí, tem uma coisa antes. Peraí. Conta aqui, assim. Conto. Às vezes, eu acho a sua trajetória incrível. Obrigada por compartilhar. Que eu gosto que o incômodo que move. Eu adoro esse incômodo que move. Então, quando você traz que assim, peraí, eu tenho todo esse conhecimento. Eu vou ficar só na dispensação e não que não seja importante. Mas assim, sabe esse incômodo de gente? Eu posso oferecer mais? Eu posso oferecer mais e eu quero olhar o todo. E de fato as práticas integrativas têm essa potência. E aí você foi para essa área. E aí me conta, dentro dos seus colegas farmacêuticos, eles te olhavam como um bichinho estranho também? Eles perguntavam se você precisava de ajuda? Ou não, isso já tem mudado? Porque isso passa, é uma discussão que a gente sempre traz, de que tem um impacto. Atualmente ainda não é uma disciplina regular na formação dos profissionais da área da saúde. É uma optativa, é um professor empolgado, atualmente tem modificado, o que não foi o que aconteceu na nossa formação. E aí você começa a entrar nessa área e levar essa possibilidade do farmacêutico. Eles te olhavam com um olhar de sensacional, me leva, ou você quer conversar? Como que é? Eu acho que o encantamento, assim... É porque ser farmacêutico, de maneira geral, é ter uma trajetória um pouco solitária. Porque é isso, numa unidade de saúde, você tem 3, 4 enfermeiros, 4 médicos, técnicos de enfermagem, mas você tem um farmacêutico. Entendi. Um técnico de farmácia. E aí a gente não tinha oportunidade de dialogar muito, assim. Então, a minha descoberta das práticas integrativas, ela foi um pouco solitária. E aí, só para... Fazer o gancho? Quando eu comecei com as práticas integrativas, eu estava nesse município que eu te falei que eu iniciei minha carreira. Quando eu mudei para um outro município, eu já estava numa posição que eu fazia apoio institucional e matricial. Então, eu não fazia assistência diretamente, mas eu dava suporte para as equipes. E foi nesse momento que as pessoas começaram a falar assim... Essa tal de prática integrativa é interessante. E aí eu comecei a juntar pessoas, e isso é muito formidável, assim, do ser humano. Todo ser humano é ser humano antes de ser profissional. E muitas vezes a gente faz buscas pessoais que ressoam ou que reverberam na nossa atuação profissional. Então, quando eu comecei a falar das práticas integrativas nesse município, alguém falou assim, eu também faço, eu também conheço, eu também fiz esse curso. E aí, não sei se você lembra, em 2018, teve o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares. O município... Porque quando a gente pensa em política pública ou em financiamento público, tudo é muito moroso. E aí eu fui conversar com a gestão para falar assim, vamos para esse congresso? E eles falaram assim, Shirley, esse negócio de prática integrativa ainda não. Deixa aí guardadinho. Eu juntei esses profissionais, a gente escreveu muitos trabalhos, mas nós tivemos 28 trabalhos aprovados nesse congresso. Nós, um município, né? Uau! E aí eu bati lá na Secretaria de Saúde e falei assim, seguinte, 28 trabalhos aprovados. A gente precisa ir lá apresentar. Vocês liberam a gente? A gente não só conseguiu liberação, mas financiamento para os custos da viagem. E quando a gente voltou, esse coletivo de profissionais foi até a secretaria, a gente foi falar da importância disso e do impacto disso, e a gente começou a desenvolver um grupo de trabalho para valorizar os trabalhadores, não que o município tinha formado, mas que tinham formações pessoais. Uau. E que fazia sentido trabalhar com prática integrativa. Então, a gente começou nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, atuar com prática integrativa. Claro
que o município, ele fez uma reciclagem para garantir que aquela assistência seria de qualidade, recolher o certificado, toda uma questão mais administrativa. Justo. Mas, é isso, em coisa de 3 meses, um município com quase 1 milhão de habitantes começou a ter acesso à prática integrativa. Uau. E prática integrativa, sim, grupo de tabagismo, aromaterapia e auriculoterapia. Grupo de tabagismo, ao invés de usar medicamento, vamos usar homeopatia. Grupo de dor, ao invés de dar anti-inflamatório, vamos dar chá. Vamos dar fitoterápico. E aí, a gente consegue ver a potência. Porque quando a gente pega a prática integrativa, a gente não tá falando de... Olha, Thalita, toma este chá que tem este composto químico que vai fazer uma ação anti-inflamatória no teu corpo. Quando a gente fala de um chá que a gente conhece, ação farmacológica, via de administração... Quimicamente, farmacologicamente, a gente conhece os caminhos. Mas não é isso que eu vou comunicar para a pessoa. O que eu vou comunicar para a pessoa é... Faz um exercício de relaxamento, prepara o seu chá, cria um ambiente para que você possa relaxar, porque o estresse... A fadiga, essa vida louca que a gente leva, também causa processo inflamatório. Então, vamos criar um ritual de autocuidado e é aí que a pessoa começa a ter autocuidado. Então, quando a gente fala de prática integrativa, de psicoaromaterapia, a gente tá falando de consciência. Tem realidade que a gente não vai transformar. A gente não vai... Por exemplo, vamos pegar alguém que tá sofrendo de burnout. A pessoa depende daquele trabalho para viver. Falar para ela, pede demissão, naquele momento não é uma alternativa. Você só vai aumentar o problema e o sofrimento dela. Mas quando você traz ela... É até uma postura bem antiética, para não dizer imprudente, né? Exatamente. Então, quando você tem um fator que é a causa, mas que você não consegue transformar ela imediatamente, se você der recurso para a pessoa que está interagindo com você, se fortalecer para que em algum momento ela transforme aquele momento que é um sofrimento, é o mais assertivo, é o mais importante. Então, quando a gente fala de psicoaromaterapia, a gente tá falando disso. Eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso deixar ela falar. Eu preciso deixar ela contar a história dela. E aí não é... Não, agora eu vou pedir um corte do que você falou. Brasil, presta atenção. Vocês ouviram o que a doutora Shirley falou? Vocês ouviram? Precisa conhecer, tá? Porque essa é a minha ressalva. Tu já recebeu o protocolo no WhatsApp, Anjo? Já? Já entrou num grupinho de aromaterapia para receber? Dá 2 minutos e dá um problema. E não é que chega o protocolo, menina? O tempo todo. Olha que máximo! Você tá fazendo tudo menos aromaterapia clínica. Tá? Não é só eu que tô achando isso não, tá bom? Olha aqui. Porque vai contra o que é integrativo. Vai contra os princípios de uso seguro da aromaterapia. Então, assim, obrigada por você ter falado isso, porque o óbvio precisa ser dito. E eu gosto de uma frase que não é minha, é do Joel J, que diz que o óbvio só é óbvio para um olhar treinado. Nós somos profissionais da saúde, temos responsabilidades e a gente sabe o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, é isso, quando você escuta, quando você entende a realidade, você consegue, de fato, integrar essa potência da aromaterapia, das outras práticas integrativas naquela realidade. Porque senão, também outra coisa acontece. A gente fica muito preocupado com a adesão do interagente, do paciente, às orientações. Se você desconsidera o contexto no qual ele vive, o momento de vida que ele tá, gente, ele saiu da sua porta, acabou. Sem adesão. Assim, a escaldapés é maravilhoso. Aí você vai receitar isso, você vai prescrever isso para uma mãe que está sem rede de apoio com uma criança de 2 e 3 anos. Mas como é que ela vai fazer esse escaldapés, gente? Só para eu entender qual é o momento que ela vai conseguir. Assim, né? Até dá, mas assim, será que é factível? Não, faça escaldapés 5 vezes por semana. Oi, Anjo, para! Exatamente, não tem receita de bolo, né? Não tem. Não tem receita de bolo. E aí, respondendo a pergunta, é lenda ou é ciência, Thalita? E aí, meu Deus, eu tô na frente de uma farmacêutica, eu tô até suando aqui, conta. Antes de dar a resposta lenda, ciência, vou contar uma historinha, sem querer
ter uma verborragia aqui de referência bibliográfica, de estudo científico, mas eu acho importante a gente falar, né? Quando a gente fala do termo psicoaromaterapia, quem cunhou esse termo foi Serran. Logo que ele cunhou o termo aromaterapia, ele cunhou o termo psicoaromaterapia. Mas ele só ganhou força na Itália anos depois. Impressionantemente, por 2 médicos que faziam o quê? Observavam a relação física e emocional do uso dos óleos essenciais. Então, já me perguntaram assim: ai, Shirley, mas eu só quero tratar dor na coluna. Desculpa, não vai dar, anjo. Por quê? Porque quando a gente pensa no uso de óleo essencial, a gente pensa num componente químico complexo que vai agir. Seja via inalatória, seja via dérmica, enfim, independente da via, o meu organismo ele vai absorver aquilo. Dependendo da via de administração, eu tenho mais efeito físico ou psíquico, mas eu sempre vou ter o efeito. Sim. E aí é muito importante dizer isso para quem estuda, para quem usa e para quem já pratica aromaterapia, porque não dá para eu falar assim: olha, corpo, você que está aqui, ó, inalando um óleo essencial, eu só quero que haja na minha cefaleia. Não dá para ser seletivo neste nível. Então, é importante saber que quando você tiver efeito físico, você vai ter efeito psíquico. E aí, quando a gente fala de psicoaromaterapia, a gente tem 3 possibilidades terapêuticas, né? Uma que é pautada exclusivamente na psicofarmacologia, nas reações químicas, nos receptores, numa parte muito bem delimitada e muito estudada. Essa é a primeira forma de utilizar a psicoaromaterapia. A gente tem uma segunda forma, que é o uso integrativo. Então, eu vou reconhecer a importância química e o trajeto farmacológico desse óleo essencial, mas eu vou considerar outros fatores. E aí tem uma terceira, que de fato é a que eu mais gosto, que é a união de todo esse embasamento científico e psicofarmacológico com o integrativo. Então, vou aos exemplos práticos, porque eu sou a moça dos causos. Adoro! Quando a gente pensa em ansiedade, todo mundo lá no grupo de aromaterapia fala assim: não, usa lavanda. Lavanda vai resolver todos os seus problemas de ansiedade e de insônia. E, de fato, se a gente olhar só a vertente química da lavanda, o potencial que ela tem para diminuir a ansiedade e insônia é muito grande. Sim. Mas se eu levar lá só para a questão integrativa, holística, eu posso perguntar: ô Thalita, mas essa sua insônia, essa sua ansiedade, qual que é o fundo dela? Aí você vai falar para mim assim: ai, Shirley, eu não consigo me alimentar bem, eu não durmo direito, eu ando muito preocupada. Eu que sou também da medicina chinesa, pensando no olhar integral, vou falar assim: a Thalita tá precisando fortalecer o sistema terra dela, né? O elemento terra. Então, ao invés de dar lavanda, eu posso pensar num óleo essencial que vai nutrir elemento terra, que vai trazer presença, que vai trazer autopercepção, autoconhecimento. Então, ao invés de dar lavanda, eu vou pensar num outro óleo, talvez um petigram. Mas se eu unir as duas coisas, eu vou falar assim: Thalita, me conta da tua vida. E aí você vai começar a me contar que a sua preocupação ela tá relacionada com o dinheiro, que a sua preocupação ela tem um fundo em coisas que vão acontecer no futuro, que tem uma insatisfação pessoal, que você gostaria de transformar a sua realidade, mudar de emprego, sei lá. Outras coisas. Aí eu vou pensar: não, nem lavanda, nem petigram. Eu vou pensar em alguma coisa que dê clareza mental, que fortaleça o desejo pessoal, que faça a Thalita tomar uma decisão consciente e assertiva, considerando todos os fatores. Então, quando a gente pensa em psicoaromaterapia, não é só tratar uma demanda momentânea, não é só a insônia. O que causa essa insônia? Qual que é a raiz dessa insônia? Então, quando a gente pensa na psicoaromaterapia,
Pra mim, Shirley, isso é não tá escrito nos livros nem nas pedras, mas pra mim, Shirley, não dá pra pensar em psicoaromaterapia sem pensar no contexto integrativo. Sim. E aí é ciência, porque a gente tem estudo científico, porque a gente tem comprovação científica, porque a gente também tem as experiências do cuidado prático, a experiência clínica. E aí a gente vai só somando, não dá para dissociar, né? Então, quando a gente começa, geralmente no início da nossa carreira, a gente começa muito, pelo menos nós que levamos a sério a aromaterapia, é técnico, é científico, entra assim, funciona assim, nananana. Quando a gente começa, depois de alguns anos de prática e vai tendo essa visão mais holística, mais integrativa, a gente vai somando tudo que é técnico com o que é prática clínica. Isso. E aí você vai vendo que aquele protocolo não vai funcionar para todo mundo, porque as demandas de vida são diferentes, né? Sim. As histórias de vida são diferentes. E às vezes todo mundo tá com insônia, mas a causa da insônia é por motivos diferentes. Isso. E aí eu acho que essa é a grande graça da aromaterapia, assim. Eu brinco que eu nunca sou a mesma depois de um atendimento. E eu espero que as pessoas que conversaram comigo nos meus atendimentos também não sejam as mesmas. Porque é importante se afetar também. A gente tem um limite ético do profissional, sim. Porém, é importante ter aquilo que você falou, uma escuta atenta, uma escuta acolhedora. Porque muitas vezes a pessoa vai procurando um óleo essencial ou um tratamento específico para determinada coisa. Sim. Mas você é o facilitador, você precisa ir trazendo consciência para aquele processo. E tem gente que não vai querer se autoconhecer, tem gente que não vai querer mexer naquilo agora e tá tudo bem. E você também precisa ter essa delicadeza de entender, né? Então, quando a gente pensa em trauma, quando a gente pensa em questões de sofrimento profundo, não é no primeiro atendimento que você vai falar assim, vamos abrir a caixinha de Pandora, vamos tirar tudo daí. Isso, Brasil. Não, a gente vai falar assim, vamos se fortalecer, vamos pensar em como você tá se sentindo, qual que é a rede de apoio que você tem. Além desse cuidado integrativo, você faz outro tipo de cuidado. Então, é importante ir despertando a pessoa para essas outras possibilidades, né? Então, quando a gente fala de psicoaromaterapia, a gente fala assim, de via olfativa, a gente fala de sistema nervoso central, a gente fala de uma série de fugiu a palavra, Thalita. De uma série de reações químicas, é isso. Cascatas hormonais, tipos de receptores. Que vai dar aquela sensação física. Mas a gente também vai mexer com outras coisas, com outras emoções, né? E é importante que a gente consiga comunicar isso claramente para o nosso paciente. Alinhamento de expectativas, né? Exato. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito tanto para os meus alunos quanto para as minhas pacientes, interagentes, que é: a aromaterapia vai na velocidade e profundidade que aquela pessoa dá conta. Você, como profissional, seja pela sua formação, pelos anos de experiência, você já fez a leitura da provável origem. Mas, é como você trouxe, em uma primeira consulta, muitas vezes ela não tem nem clareza acerca disso. A confiança está sendo criada no profissional para a gente abrir as caixas sensíveis. Então, é na velocidade e profundidade que ela dá conta, porque eu acho sempre cruel, e não é essa linha, de você entender isso, aí você abre essa caixa e fala, é a próxima consulta. Que isso? Não tem como, né? Você não pode fazer isso, e ainda mais que a gente... Não tem jeito. Quem é das práticas integrativas tem uma sintonia de como olha o outro. A gente sabe o impacto que uma frase de um profissional da saúde tem na vida das pessoas. A gente sabe. Então, a gente tem muita responsabilidade. E o aroma, né? Ele não pede licença. Você abriu o frasco, ele chega. Agora, conforme aquela pessoa tem uma reação frente àquele óleo essencial, você tem que ter recurso profissional para lidar com aquela reação. Da pessoa imediatamente fechar a cara ou falar, nossa, amei. E eu também adorei o exemplo que você trouxe da lavanda. Eu falo isso com muita frequência. Lavanda é a embaixatriz da aromaterapia. As pessoas conhecem a aromaterapia pela lavanda.
Mas não é universal e não tem que ser. Tem pessoas que sempre vão falar... Eu acho um máximo, né? Cheiro de... Já vi cheiro de tudo. É cheiro de desinfetante, cheiro de remédio, Não tem problema. A natureza é muito sábia. Tem diversos óleos essenciais para você trazer. Assim como você trouxe o exemplo da ansiedade, que pode ser tantos os motivos. E a aromaterapia, ela te leva para esse lugar de autoconhecimento. Que tudo que a gente quer, né, Sheila, é da alta. Tudo que a gente quer é falar, querido, esse problema já foi... Mas com recurso. Com recurso. E aí você traz uma coisa que eu queria falar e que já tinha ido e agora você trouxe com muita força. Cada pessoa tem uma reação olfativa. Olfato é memória. Já é comprovado cientificamente que o nosso olfato, ele é potencializador das sensações e dos sentidos, e também existem estudos mais recentes que falam que a perda do olfato está diretamente relacionada com a perda da funcionalidade. E por quê? Porque o olfato é memória. Quando você fala assim, tem gente que sente cheiro de banheiro sentindo lavanda, e tem gente que tem um bem-estar transformador. Por quê? Porque essa sensação pode estar relacionada com uma memória. E cada pessoa vai ter uma experiência com um óleo essencial ou com um cheiro, com um odor específico. Então, voltando lá para a pergunta. Shirley, não tô convencida que essa tal de psicoaromaterapia é ciência e vocês estão aí batendo papo e essa psicoaromaterapia ela ainda tá aqui no campo das ideias. Eu sugiro que vocês façam um teste. E como seria esse teste? Pegue dois... vamos falar de óleo essencial especificamente. Pega 2 óleos essenciais. Um que você gosta muito e um que você não gosta tanto. Inala o que você gosta muito. Sem racionalizar, sente aquele cheiro por uns 15, 30 segundos. E quando você parar de sentir aquele odor, aquele cheiro... Se observa, vê se você pensou numa cor, vê se você pensou num lugar, vê se aquilo te traz alguma sensação. Isso com o que você gosta. Faz a mesma coisa com o que você não gosta. Isso é a psicoaromaterapia. Ninguém nessa sala vai sentir o mesmo cheiro de lavanda, mesmo que o frasco e o algodão sejam os mesmos. Porque cada um tem um registro, cada um tem uma memória. Isso é psicoaromaterapia. Então, não dá para tratar todo mundo igual, né? Perfeito. Eu brinco que... E eu tenho lido muitos autores de psicoaromaterapia, né? Cada um traz de uma forma, mas de maneira geral, todos eles falam assim... Cada óleo tem uma marca, cada óleo tem um dizer, né? E a psicoaromaterapia chegou na minha vida profissional porque uma paciente minha, eu comecei a cuidar dela por questões físicas e eu sempre recomendei que os meus pacientes tivessem um diário. Perfeito. Porque as pessoas esquecem, assim, do que tá acontecendo. Sim. E eu falava, vai anotando. Tudo que for diferente, você vai anotando. E a cada consulta que ela voltava, ela transformava uma coisa na vida, assim. Então, a gente se acompanhou por 2 anos, assim. Nesses 2 anos, ela entendeu o que ela não queria dentro do trabalho dela. Ela conseguiu finalizar um mestrado que ela estava enrolando anos-luz. Ela conseguiu tirar pessoas da vida dela que ela entendeu que eram relações prejudiciais. Ela conseguiu traçar uma meta profissional para trocar de emprego. E aí, uma das últimas consultas dela, ela falou assim para mim: eu não sei... Como que eu vou viver mais sem você, Shirley? Aí eu falei assim, mulher, mas não é sem mim, é sem você. Porque você agora se conhece. Agora você sabe o caminho pro seu bem-estar. Então, não é viver sem a Shirley. E ela falou assim, eu fui enumerando todas as transformações que eu tive ao longo desses 2 anos. E foram mais de 10. E hoje eu olho e eu quero um óleo essencial pra tudo. Eu falei assim, não, porque aí não é o racional de óleo essencial. Porque senão a gente medicaliza a vida. Isso. E isso é outra coisa que me incomoda muito. Obrigada. Tá vendo? Você entendeu por que eu trouxe ela? Você entendeu? Mulher,
tem uma frase que eu coloco em toda a minha palestra que é: não medicalize a aromaterapia. Porque senão é isso, é um aroma pra acordar, é um aroma pra malhar, é um aroma pra comer bem, é um aroma pra relaxar, é um aroma pra dormir. E no final do dia você tá intoxicado. E aí você não sabe o que tá fazendo efeito, Isso. assim. Eu falo que... E você foge do autoconhecimento. Você foge totalmente, Você assim. foge. Ai, eu É tenho... contra o princípio da técnica. Ai, eu tô usando 5 óleos essenciais. Eu falo, pelo amor de Deus, você nem me conta. Ou a gente pode conversar. Gente sofre. Ou a gente pode conversar do como tirar. Eu brinco, né? Como eu sou farmacêutica, eu fazia visita domiciliar na casa dos pacientes. Toda visita domiciliar eu saía com uma sacolinha de remédio. Remédio vencido, remédio que não usava, remédio pra quando fosse ter um problema. Eu brinco, eu tenho vontade de fazer escolha essencial. A minha vontade é falar pra pessoa assim: me traz a sua caixinha. Isso aqui a Shirley vai confiscar e ela te devolve depois. Porque é isso, é muito legal utilizar no cosmético, é muito legal utilizar para o bem-estar, é muito legal utilizar para o cuidado em saúde. Mas a gente também precisa ter noção que não é porque é natural que não faz mal. A gente precisa ter uso racional. Isso. Por várias razões, desde a nossa saúde, como as questões de sustentabilidade. Claro. É isso. Outro dia, uma paciente falou pra mim assim, ela tava feliz de verdade, Thalita. Não, Shirley, você não sabe, eu aprendi uma receita de uma água de lençol com óleo essencial. E aí, aqueles frasquinhos que eu tinha em casa já estão tudo acabando, eu preciso comprar mais. Eu falei assim, minha cara, você põe no difusor pra dormir. Aí você faz uma água de lençol e espirra aquilo na sua cama. Além de você correr o risco de se intoxicar, qual que é a justificativa? Eu entendo, e aí pode ser cancelado no seu canal, espero que não. Eu entendo que a gente vive numa era de muito consumismo, né? Tudo é muito, assim, todos os estímulos são muitos. A gente consome muito conteúdo. Mas quando a gente entende que para um cuidado de saúde e bem-estar, se eu tiver lá 12 óleos, eu passo o ano muito bem. Mas muito. Se bobear 2, 3 anos, assim. Mas porque muito. ninguém tem tudo. E quando você começa a tratar a causa das coisas, você descobre que aqueles 10 problemas de saúde ou de bem-estar que você tinha, na verdade, são 3. Isso. E se você resolver essas 3 coisinhas muito bem resolvidas, você fica bem. É lógico que a gente tem questões de saúde grave, mais elaboradas. Sim. Não tô desmerecendo isso. Mas o meu apelo é para que a gente se observe. Será que precisa de tudo isso, assim? Será que todos esses estímulos também são saudáveis? Perfeito. Então, quando a gente pensa em psicoaromaterapia, ou, aliás, vou voltar. Quando a gente pensa em uso de óleo essencial, a gente vai ter ação física, ação mental, ação emocional. E eu preciso ter clareza disso, porque às vezes eu tô tratando só uma dor no ombro. Mas, dependendo do óleo essencial que eu tô tratando a dor no ombro, o meu filtro social, ele acaba. Eu vou falar todas as verdades mesmo, eu vou ser sincerona mesmo. Isso pode ser um problema, dependendo do meu ambiente de trabalho. Mas se eu tiver, por outro lado, usando um outro óleo essencial para minha queda de cabelo, aquilo também vai ter um efeito emocional. Sim. Só que eu trabalho com comunicação, mas eu tô introspectiva, eu tô calada, eu tô refletindo mais sobre a minha vida. Será que eu tô doente, Thalita? Será que eu tô depressiva? Não, você está sob efeito de compostos químicos que te deixam mais introspectiva. Então, a gente precisa ter clareza disso para que a gente não medicalize a vida, não coloque uma patologia para cada emoção que a gente sente. Sim. Porque tá tudo bem, tá triste, tá tudo bem, tá com raiva, tá tudo bem, tá com medo. E tá tudo bem, tá muito feliz também. E aí, a gente vive numa era que tudo precisa ter um sinônimo, né? A Shirley tá triste, tá depressiva. Tudo tem que ter um diagnóstico ruim, né? A Shirley tá correndo hoje, não parou. Ai, tá hiperativa. Então, é isso. A gente precisa tirar esses sinônimos da patologia, né? Porque às vezes é só um estado momentâneo. E se é momentâneo, vai passar. Ah, não, já é crônico. Aí a gente precisa olhar com cuidado e tratar para que a pessoa tenha
maior potência de vida, né? Eu falo que prática integrativa é para despertar a potência da vida das pessoas. Perfeito. Não é para deixar ninguém chateado que descobriu que é controlador, não. Tem gente que vai descobrir que é controlador, vai. Tem gente que vai descobrir que fala muito sim e precisa aprender a falar não. Isso. Mas a ideia é que a pessoa tenha recurso e faça as escolhas mais assertivamente. Eu acho que é um pouco disso. Não, e é uma frase belíssima, até é um dos valores, né? Um dos princípios, na verdade, do Instituto Pavarini, que é dever, eu peguei como dever, né? O Instituto Pavarini, eu como dever, meu dever, dizer para as pessoas que elas têm possibilidades, para elas terem o direito de escolha. Isso para mim é básico, né? Por isso que o canal existe, por isso que tem formação, por isso que a gente faz experiência, a gente faz encontro aromático. Tem noites aromáticas, viu, gente? Tem as noites aromáticas para você sentir a potência dos óleos essenciais. E porque se a pessoa acha que ela não tem saída, é desesperador. Qualquer situação que nós passamos na vida e que a gente não enxergou, não necessariamente não tinha, mas aqui naquele momento a gente não enxergou saída, a intensidade da emoção negativa foi muito maior. Depois, quando a gente consegue ter mais clareza, ou são apresentadas alternativas e são apresentadas estratégias, você fala, não é que você não vai sentir nada, mas você tem recurso para enfrentar aquela situação. Então, você trouxe diversas situações que passam na vida só de todo mundo e que, de fato, eu tenho que medicalizar uma ansiedade. Gente, calma. E com isso a gente não é que é contra, mas precisa ter um equilíbrio em relação a isso. E, de novo, com o autoconhecimento, eu brinco que a aromaterapia é uma grande bússola interna, né? As práticas integrativas são sua bússola. Falo para os pacientes, a gente vai encontrar o seu GPS, o seu jeito de funcionar, a sua bússola. Porque isso, o seu motivo pelo qual você está tendo essa reação passa por essas questões emocionais. E olha, essência, dedo duro, né, Shirley? Como eles são dedo duros. Mas passa por esse olhar profissional de entender a individualização. Ao mesmo tempo que você... Adorei essa reflexão que você trouxe do excesso de consumo. A gente entende, a gente quer tudo muito rápido. A gente acostumou a resolver as coisas num clique. Só que quando a gente fala do emocional, não é num clique. Definitivamente. Então, leva-se tempo para isso. E a gente vai conduzindo junto. E quando você passa pelas experiências e a pessoa reagindo àquele cheiro, àquele óleo essencial, é o máximo. Eu gosto muito quando acontece em grupo. Que eu falo, gente, não é que eu fiquei feliz que você não gostou do cheiro, mas eu gostei que deu para aparecer. Teve uma vez uma noite aromática, um evento que eu faço para as pessoas sentirem o que é o óleo essencial. A gente não vai dando só o nome. É assim, o que ele passa? Vivência. Exato. Isso que você fala assim, o que eu sinto, que memória que eu tenho. Cada um começa a ter uma memória distinta. A gente tenta entender o cheiro, dar nome, adjetivo pro cheiro. A gente faz até uma competição de óleo essencial, é muito gostoso. Depois a gente faz escalda-pés, é uma delícia. E um dos encontros, teve uma pessoa que falou assim, mas Thalita, eu quero saber a lavanda cheirosa. Cadê essa lavanda que todo mundo fala que é boa? Ela não se conformava. E olha que eu demonstrei pra ela a lavândula angustifolia do GT França e ela não se conformava. Ela não queria cheirosa. Eu falei, meu amor, é essa aí, ó. No caso é essa. A famosa é essa. Eu posso te apresentar da Bulgária, tudo mais assim. São notas para um olfato mais treinado, as diferenças para você pegar, mas assim, é essa. Então é muito interessante a pessoa também se reconectar com ela. Então, quando a gente faz essas vivências, a gente faz esse uso clínico, a gente convida a pessoa a voltar para ela. E esse alinhamento de expectativa que você trouxe, olha só, eu falei, né, que a nossa maior expectativa é dar alta, não no sentido de expulsar a pessoa, não é isso? Mas olha só, durante 2 anos, adorei esse exemplo que você trouxe. Cada vez que ela voltava, era uma outra paciente que estava voltando. E aí ela vai evoluindo nessas questões. Ela encontrou o GPS do funcionamento dela. Então, por isso que os pacientes, eles permanecem.
Porque eles vão subindo os degraus de autoconhecimento e aí vai modulando, né? Então, isso aqui. Eu acho transformador a gente conseguir dar essas ferramentas, utilizando a aromaterapia, da pessoa se sentir confiante de colocar limite. De falar não para os outros e sim para ela. Assim como tem muitos sims pra gente, porque de repente a gente está num lugar de fala de muita dor e que entende que o mundo deve alguma coisa, a gente fala, mais ou menos, vamos lá. O mundo não tá te devendo muita coisa, não. Vamos né? Assim, mas com gentileza, na velocidade e profundidade que essa pessoa dá conta. E aí ela enxerga. Tem umas coisas que eu adoro. E essa questão do diário é sensacional. A gente tá, né? Já tá dando tempo aqui, gente. Mas essa questão de convidar a escrita também é sensacional, porque como o aroma é sutil e ele trabalha muitas coisas ao mesmo tempo, como você trouxe o exemplo, você tá trabalhando dor, mas não é só dor. Primeiro que assim, quem atua com dor, né, minha gente? Volta lá na definição de dor, tá? Da IASP, Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, por favor. A dor tem componente emocional, ponto. Você vai tratar dor, você tem que tratar a emoção, tá? Se você é um profissional que só trata o score de dor, você não sabe tratar dor. Procure outro profissional. Tô falando com muita tranquilidade, sem medo de ser cancelado. Se você só trabalha score de dor, você tá difícil você ter resultados bons aí. Tem que tratar a questão emocional. E aí, quando você vai conduzindo esse processo, você ajuda a pessoa, porque às vezes ela fala assim, num retorno. Não percebi muita diferença, não. A dor tá aqui. Aí você começa, e como é que tá seu sono? Menina, tá ótimo, melhorou tanto. Nossa, Thalita, fazia uma semana que eu não dormia agora. Nossa. Eu tô tão mais calma. Dos causos também que a gente tem foi tratamento de anosmia pós-Covid, né? Que é um tratamento de médio a longo prazo, realmente requer é bastante exigente, porque você tem que fazer todos os dias o protocolo para você ir resgatando tudo isso. E claro que é um procedimento, uma velocidade de resposta mais lenta. E aí a paciente falava, Thalita, melhorou a questão do olfato, mas não percebi mais nada. Aí você começa a pontuar cada coisa. Nossa, mas eu tô mais concentrada. Não, mas eu briguei menos com meu marido. Mas o gosto da comida tá mais acentuado. Aí você fala assim, de fato. Só vamos seguindo. Isso é muito maravilhoso, assim. E isso vai trazendo percepção palpável, né? Isso. Percepção real. A gente sai daquilo assim. Ai, mas é só um cheirinho. Uhum. E eu costumo dizer, quando as pessoas chegam e falam assim, ai, Shirley, mas só o cheirinho funciona? Eu falo assim, menina, o que transforma a vida esse cheiro, você não faz uma ideia. E aí eu brinco, né? Agora eu tenho a via respiratória desenhada, né? E aí eu mostro pra pessoa e falo assim, sabe esse cheirinho que sobe aqui, ó? Ele faz tudo isso, ele age aqui, faz isso, faz aquilo. E é essa autopercepção que transforma, de fato, né? Isso. A gente tem indutor químico, a gente tem reação química, mas se a pessoa não se autoperceber, quando ela parar de usar, ela vai ter a sensação de que ela regrediu, andou as 10 casas para trás. E isso não é verdade, né? Uhum. Não, sensacional, gente. Oh, que papo bom, mas olha lá o cronômetro. Não para. Ai, meu Deus do céu. Vocês entenderam porque eu trouxe ela aqui, né, gente? Vocês entenderam. Shirley, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Na descrição do vídeo, se você quiser falar com a doutora Shirley, tem aí o contato com ela, tá? É sempre assim. É sempre com esse sorriso, entendeu? É sempre assim, com essa generosidade. Então, muito obrigada por esclarecer algo muito importante. Eu acho que é muito importante pra gente, atuação clínica, a gente entende a aromaterapia, tá tudo certo, mas acho que é muito importante esse lugar de fala da sua formação também, trazendo isso para a aromaterapia, né? A gente já sabe, mas acho que isso é muito importante, a sua contribuição é incrível dentro dessa área. Muito obrigada por compartilhar e obrigada por estar aqui no podcast. Eu que agradeço muito, Thalita, não vi o tempo passar. Poderia falar horas e horas, fiquei pensando milhares de coisas para falar, eu acho
que, de fato, esse espaço é um espaço de troca, é um espaço leve e, acima de tudo, é um espaço democrático de levar conhecimento às pessoas. Eu falo que quando a gente democratiza os acessos, seja de conhecimento, seja de cuidado, a gente transforma um pouquinho o mundo, né? Então, muito, muito obrigada por acreditar no meu trabalho, por me convidar, e foi um prazer enorme. Meu Deus do céu, gente, é isso! Muito obrigada a você que esteve aqui presente todo esse episódio. Compartilha com todas as pessoas que atuam com aromaterapia, inclusive com algumas pessoas. Será? Manda! Porque assim, nesse episódio nós tivemos uma aula com a doutora Shirley, tá? Então coloca aqui nos comentários o que você achou e eu te espero no próximo episódio aqui do podcast do Instituto Pavarini. Tchau, tchau!